Lançado em agosto de 2017, o Renault Kwid veio para substituir o Clio e ser um dos carros mais baratos do Brasil. E que Deus cuide de nós, minha gente, porque um dos carros mais baratos do Brasil está custando R$ 72 mil na sua versão básica, a Zen, que é esse modelo aqui. E isso na cor preta. Na cor branca como essa, o valor vai para R$ 73.200. As metálicas, um pouquinho ainda mais caro. Mas será que vale a pena levar esse carro para casa nos dias de hoje? Fique no vídeo até o final que eu vou tentar responder essa pergunta. Eu já vou dando spoiler da minha resposta, e é depende. Depende do que você busca num carro. Mas primeiro, vamos começar aqui pelo visual dele. Em janeiro de 2022, já como linha 2023, o Kwid recebeu uma atualização visual, ficando com essa carinha aqui. E essa mudança foi feita pelos designers brasileiros para o Kwid de todo o mundo. É muito legal ver quando a nossa engenharia trabalha, e ele ficou bem bonitão. Externamente, o Kwid Zen é um carro muito simples. Por exemplo, maçanetas, retrovisores e demais peças não são pintadas. O carro não tem nem o friso aqui embaixo e nem o rack aqui em cima. O que chama atenção, na verdade, é essa antena gigantesca, que olhando de fora assim, parece que o Kwid é um carrinho de controle remoto. Destaque aqui para o conjunto ótico do carro, onde ele ganhou faróis em 2 andares, DLR aqui na parte superior com pisca integrado e aqui embaixo lanterna, farol baixo e farol alto. A peça em si ficou muito mais moderna e o carro tem uma boa iluminação. Infelizmente, por conta dessa distribuição visual, o carro não tem mais farol de neblina. Desde o seu lançamento, a Renault chama o Kwid do SUVs dos compactos. Um exagero? Sim, ele não deixa de ser só um hatch um pouco mais alto. Mas isso traz muitas vantagens para o carro. Isso porque ele tem ótimos ângulos de entrada e saída. Aqui na dianteira, 24 graus. Na traseira, 41,8. Melhor do que muito SUV por aí. Assim como o vão livre do solo, que ele tem 18,5 centímetros. E é muito bom para passar pela buraqueira do nosso dia a dia. E uma outra coisa que ajuda bastante no rodar na cidade é o seu conjunto roda e pneu. Aqui a gente tem rodas Aro 14 de ferros com calota. A medida do pneu é 165/70 Aro 14. Os pneus são verdes, justamente para deixar o carro mais econômico na hora de rodar, porque ele tem menos resistência de rodagem. E até mesmo os 3 parafusos aqui na roda, onde na época ele foi muito criticado, eu não vejo como um problema. Sim, eu sei, é uma economia besta e em escala. Imagina quantos parafusos a Renault economizou ao longo desses anos. Eu sei que se você quiser colocar uma rodona 17 aqui, vai ficar meio complicado, mas não é essa a proposta do carro. Chegamos aqui na motorização do Renault Kwid e aqui sim a gente tem um bom ponto positivo. Isso porque esse motor é bem moderno, bem econômico e de certa maneira bem robusto. Em 2022, quando o modelo foi reestilizado, ele ganhou pequenas atualizações aqui no seu motor. A sua potência máxima saltou dos 70 cavalos no etanol para 71. Já na gasolina saltou de 66 para 68. Realmente não são números assim que impressionam, mas o carro é muito leve e dirigir ele é até engraçado, porque ele tem as marchas bem curtas, o que empolga bastante. Ah, Rodrigo, mas motor 3 cilindros não presta. Calma lá, gente. Motores 3 cilindros já tem mais de 10 anos no mercado. Eles provaram a sua resistência. Pode ser mais chato? Pode, mas ainda assim são motores muito robustos e compensam muito pelo desempenho e pela economia. Esse motor aqui tem pequenas diferenças do que era utilizado pelo Sandero e pelo Logan. Ele é um pouquinho mais simplificado. O que não dá para justificar aqui é a simplicidade aqui do cofre. Isso porque desde os tempos do Clio, a Renault sempre economizava aqui nessa parte. Mas aqui ela levou isso num outro nível. É quase uma aula de engenharia a céu aberto. Isso porque as calefitações entre chapas ficam visíveis. O carro não recebe pintura. E ó, dá para ver exatamente todo o acabamento dele. Outras partes que ficam à mostra são as espumas para reduzir barulhos. Ó, a espuma aqui para fechar o capô, a espuma aqui para você não ter a caixa de roda fazendo barulho e várias outras partes do carro. Por exemplo, ele também não tem capa e dá para ver vários periféricos aqui dele. Então, se você está se formando em engenharia ou gosta dessa área, um Kwid é bom por isso. Ele vai te mostrar aqui, fácil, tudo que um carro tem. Por um lado, isso também é bom para manutenção, porque tudo fica muito à mostra e faz o custo do reparo ser mais baixo. E para os amantes da manta acústica, aqui a gente tem uma manta acústica muito boa, mas infelizmente isso não impede do barulho entrar para dentro da cabine. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar é que esse carro tem sistema Start-Stop. Se por um lado é bom para o meio ambiente e para a economia de certa maneira, porque toda vez que você está parado no farol, o motor funcionando é besteira, por outro lado, não sei se é tão boa assim para o bolso. Porque, por exemplo, a economia que você tem desligando o motor é muito pequena. Tem tanta gente que não gosta desse sistema que acaba desligando toda vez. Eu, por exemplo, faço isso toda vez que eu entro no Kwid. Então eu não sei se compensa você gastar uma bateria tão cara com uma bateria como essa para ter esse sistema Start-Stop.
Ainda mais pensando que o Kwid foi feito para ser barato, e principalmente barato de manter. Aproveitando e falando sobre construção de carroceria, aqui ele tem pontos positivos e negativos. Como negativos, a gente pode colocar aqui os vãos entre painéis, que são grandes, mas um pouquinho regulares. Mesmo assim, ainda é melhor do que o Mob, por exemplo. Uma coisa boa é que o carro ele já tem uma construção mais refinada aqui na região da porta, com cantos vivos, aqui a moldura integrada e uma batida de porta até ok para um carro compacto. Mas a gente não pode negar que o carro tem bastante simplificações. Por exemplo, aqui a gente só tem um esguicho só, geralmente carros têm dois. Também temos um limpador de para-brisa só, geralmente os carros têm dois. E como o Kwid é um carro extremamente estreito, até que ele funciona muito bem. Mas isso causa problemas lá dentro, mas isso a gente já fala já já. E no quesito de segurança, o Kwid também fica na média. Há um tempo atrás, quando ele foi testado pelo Latin NCAP, ele atingiu apenas 3 estrelas. E a gente tem que colocar no papel também que foi no protocolo mais antigo do Latin NCAP. Hoje, talvez, ele receberia menos estrelas. Mas o lado bom é que o carro tem bastante itens de segurança. Ele tem 4 airbags, isso desde que o carro foi lançado lá em 2017. Tem ABS, tem controle de estabilidade e mais reforços do que o modelo indiano. Mas aqui na lateral a gente não tem nenhum repetidor de seta, nem aqui no paralama ou no retrovisor. O que não dá para deixar passar é o like desse vídeo. Gente, com like vocês não sabem o quanto que me ajuda. Quando o vídeo tem mais likes, ele fica mais relevante para o YouTube. Logo, o YouTube espalha para mais pessoas e eu preciso de pelo menos 50 mil inscritos para pegar carros de montadora. Por enquanto, esse carro aqui eu alugo do meu bolso e não pego de montadoras. Então, se vocês puderem me ajudar, eu vou ficar muito feliz. Chegamos então aqui na traseira do Kwid. E aqui atrás ele não mudou tanto assim desde que o modelo foi lançado. Sim, o para-choque traseiro é novo, ele ganhou aqui esses refletores. Nas versões mais caras ele tem LED aqui na lanterna, mas na versão básica as mudanças são menos perceptíveis. Mas o lado bom continuou, o para-choque dele é bem para fora e como é feito de plástico aqui, é bom para aqueles totós do dia a dia e também faz o carro não amassar aqui na região do porta-malas ou quebrar uma lanterna por besteira. Já que a gente está aqui na traseira do carro, vamos falar sobre o porta-malas dele. Para abrir ele, infelizmente, você tem que colocar aqui a chave no bocal. Exatamente igual os maias e os astecas faziam lá antigamente. Antes de falar do porta-malas em si, vamos falar sobre a chave do modelo. É uma chave simples, não é canivete, mas tem funções aqui de travar e destravar o carro. Infelizmente também você não consegue abrir os vidros ou fechar aqui pela chave. Tem que ser lá dentro e o carro não tem temporizador, o que é um ponto negativo. Mas chega de delongas, vamos falar aqui sobre o porta-malas dele. Ele tem 290 litros de capacidade, que é muito grande. Realmente a Renault conseguiu tirar água de pedra desse porta-malas aqui, porque um carro que mede 3,68 m de comprimento, tem um porta-malas grande desse jeito, é um ponto positivo. E se a gente comparar com seus concorrentes, o Mob tem um porta-malas com 70 litros a menos. O Peugeot 208 tem 260 litros de capacidade. Gol e outros compactos tinham 280. Então aqui, realmente, o espaço impressiona. O legal é que a boca é bem larga e o carro tem uma boa profundidade, o que ajuda bastante a você colocar as malas aqui dentro. Infelizmente o acabamento é bem simples, mas é o que a gente espera de um carro subcompacto. Pelo menos tudo tem forração. O bagagito aqui é bem simples. Uma coisa boa é que o step fica aqui de baixo e ele tem o mesmo tamanho das demais rodas. Para um carro compacto e desenvolvido para o Brasil, isso é ótimo. E é como eu sempre falo, o carro no Brasil é muito caro, ele precisa ser muito versátil. E um step como esse já ajuda aí você sair de apuros se você está no meio do nada e o pneu furar. Então, gostei, Renault. Já os bancos traseiros aqui do Kwid são inteiriços e eu não descobri como é que rebate. Geralmente a maioria dos carros são muito fáceis o sistema de rebatimento. Aqui eu olhei, procurei, não achei. Para finalizar aqui na questão de acabamento, aqui em cima a gente não tem nada, só essa parte tampada aqui e não tem nenhum ganchinho aqui para você pegar a mala. Você tem que pegar por aqui mesmo. Mas tá bom. Bom pessoal, chegamos então aqui no interior do Renault Kwid. E como é que é o interior de um dos carros mais baratos do Brasil? Simples, não dá para ser diferente, né? Vamos começar aqui sobre os materiais empregados. Tudo é plástico, seja aqui na porta, seja aqui no painel. Vamos ver aqui no detalhe, ó. Plástico, 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 plástico. Mas eu não posso mentir, são plásticos de boa qualidade, ó. Tá vendo? Não parece aqueles plásticos ocos. Aqui talvez, mas no geral são plásticos bons. A porta também aqui é tudo plástico. Não tem nenhuma área de tecido e é tudo feito em peça única. E já sabe, né? Tudo para ficar mais barato de se produzir. Por exemplo, carros mais caros têm isso aqui dividido para facilitar no acesso, você tirar o retrovisor. Aqui não, você tem que tirar tudo. É a mesma coisa de um Celta 2001. Só que na época um Celta 2001 custava 12, 13 mil reais e foi feito para ser barato. O Kwid é a mesma coisa, só que
mais novo. Tudo é plástico preto, mas aqui a gente tem algumas diferenças de texturas. Aqui é uma textura mais de pele, aqui é uma textura mais tecnológica. O pegador é bom, não faz barulho, né? Nem dá pra ser, mas é tudo bem simples. Uma coisa que eu gostei é que o porta-objetos aqui é bem grande. Ó, quando fecha a porta, o painel acende. Já em questão de visibilidade, o Kwid poderia ser melhor. Para frente, até que a visão é boa. As colunas estão na medida, os retrovisores são bons, seja aqui do motorista, seja ali do passageiro, mas para trás, não que o retrovisor seja ruim, mas a janela é muito pequena. Assim como as demais janelas do carro. Para o carro parecer um SUV por fora, a Renault teve que fazer as janelas dele bem pequenas. Justamente pelas janelas ser pequenas, na hora que você está no trânsito e precisa estar num cruzamento, olhar para um lado e para o outro, as colunas que são grossas comparado com a janela, mas o banco aqui inteiriço faz você ter uma visão muito pouca do para fora do carro. E isso acontece para trás também. E para piorar, a gente não tem nem sensor ou câmera de ré. Tudo bem que o carro não precisa, ele é muito pequeno. Mas assim, ajudaria. E de novo, não ajudaria só pelo ter. É um carro que custa R$72 mil e a gente está em 2024. Uma outra coisa que poderia ser melhor no Kwid é a sua largura. Eu sei, o carro é muito estreito. Mas se a Renault tivesse feito o carro 5, 10 centímetros mais largo, já ajudaria pra caramba. Não em questão de espaço propriamente dito. Por exemplo, a distância entre um banco e outro é ok. O problema é que você está muito próximo da porta. Eu vou mostrar isso para vocês por esse ângulo aqui. Observe, ó, essa aqui é a minha posição de dirigir. Eu estou com as duas mãos no volante. Olha como o meu ombro quase encosta na porta. Isso que eu sou magro. Alguém mais corpudo do que eu, com certeza ficaria pegando aqui. E é por esse motivo que desde o seu lançamento o Kwid tem 4 airbags, justamente porque a distância entre porta e você é muito pouco. E uma outra coisa que o Kwid poderia ser melhor é na sua posição de dirigir. Não que ela é ruim, para mim ela está muito boa, mas falta um ajuste aqui para você vestir melhor o motorista, seja ele tendo 1,5 m ou 2 metros de altura. Por exemplo, ó, o volante ele é fixo, ó. Você não consegue ajustar em nada. Nem para frente, nem para trás, nem para cima, nem para baixo. Aí você fala, ah, Rodrigo, mas tem o banco. Não, o banco também, ele só ajusta para frente ou para trás. Quer ver? Deixa eu ajustar aqui, ó. Para frente ou para trás. E aqui a alavanca da inclinação do encosto. Ainda a inclinação do encosto é para aquele sistema que você tem uma alavanca aqui e você usa o seu corpo para mexer. Que ainda assim não é das melhores. Como o carro não regula nem o banco e nem o volante, eu dirigindo com ele, parte do painel fica escondido aqui na minha altura. O que é chato pra caramba. Chegamos então aqui no painel de instrumentos aqui do Kwid. O painel de instrumentos é bonito, já é digital e tem uma boa leitura. Eu vou ligar aqui o carro para vocês verem a animação dele. A animação é bem legal, aparecem todas as luzes e uma boa saudação de boas-vindas aqui. Mas ele é um painel bem simples. Aqui do lado a gente tem um marcador de RPM, marcando por barrinhas digitais, que demora um pouquinho para você se acostumar. Ó, vou acelerar aqui o carro aqui, ó. Tem um pouco de delay também, mas ok, melhor do que não ter, né, o Citroën C3. Aqui nessa tela a gente tem algumas informações bem legais. Aqui, aviso de cinto do banco de trás. Aqui o velocímetro em digital. O odômetro total, esse carro está com quase 20 mil quilômetros. Aqui a gente tem um computador de bordo, onde você muda as informações dele por aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Aqui, ó. Então aqui a gente tem hora e temperatura, trip A, trip B, autonomia, consumo instantâneo, a gente está parado por isso que não está mostrando. Consumo médio, litros consumidos, média de quilômetros por hora, 14,4. O consumo é muito bom pela média que o carro andou. E até a pressão de pneu. A gente volta aqui mais uma vez e volta aqui para a hora. Já aqui no marcador de temperatura, ele mostra, mas tem uma pegadinha. Por exemplo, aqui a gente tem mostrando o carro quando a temperatura está fria. Aqui, quando ela chegou na sua temperatura de trabalho, o medo do ponteiro. E já no quente, a gente não vê o carro esquentando. E isso pode ser um pouco ruim. E aqui a gente tem um marcador de combustível. Aqui as luzes espiãs e esse é o painel do carro. Já aqui na parte central do painel, a gente tem aqui um cromadinho para contrastar um pouco com todo o preto do painel, então ponto positivo. Duas saídas de ar simples, aqui o sistema de rádio do carro. O rádio já é 2 DINs, o que é um ponto positivo. Nas versões mais caras a gente tem multimídia, mas esse rádio aqui já tem rádio, já tem Bluetooth, tem entrada USB, entrada auxiliar. Então, para o dia a dia,
tá mais do que bom, lembrando que essa aqui é a versão básica. Já a qualidade sonora é só ok, mas bom para a categoria. Mais para baixo que a gente tem outros comandos do carro, como por exemplo aqui o vidro elétrico dianteiro. Pois é, gente, em pleno 2024, os carros caros que estão, a gente tem aqui carro com vidro elétrico aqui no painel. Isso aí me lembra o Gol dos anos 2000 e assim, merecia mais. Mas isso tem a ver com corte de custos. A montadora só faz um chicote só central para o carro, aí não precisa passar para as portas. Então é mais barato para ela. Poderia ser mais barato também para o consumidor, né? Os vidros não são um toque e eles fazem um barulho muito grande aqui ao subir e descer, ó. Parece que é para fazer questão de mostrar que eles estão presentes no carro. Ah, esqueci de comentar da buzina, ó. A buzina é essa aqui, ó. Aqui a gente já tem a trava do carro, o pisca-alerta, aqui o desembaçador traseiro e aqui o vidro elétrico do passageiro. Mais para baixo aqui a gente tem os comandos do ar. Já o ar, como vimos, ele está no limite para o carro. Gela a cabine bem, mas se o carro estiver na sombra, se não tiver um dia tão quente. E ele é um pouquinho ruidoso também, mas para a categoria é o normal. Uma coisa que eu não gostei na real foi os comandos deles, porque lembro muito de um Celta. Aqui ele mostra realmente que é um carro bem barato. Aqui a gente tem a temperatura do vento, aqui a intensidade do ar e aqui para onde o vento vai. Ó, para você mudar a intensidade de um para o outro, ó, parece que você vai quebrar. É estranho. E uma coisa que eu esqueci de falar é que o carro ele é bem vibrante. Isso porque, ó, parado aqui em marcha lenta, se eu tô com a mão no volante, a vibração incomoda, assim como a vibração passa um pouco para o banco. E isso lembra os primeiros carros 3 cilindros. Já era hora de melhorar, né, Renault? Mas tá bom. Mais para baixo aqui a gente tem uma tomada 12 volts. Aqui a gente não tem nada. Nas versões mais caras aqui tem uma entrada USB. E aqui, se a gente ver no detalhe, ó, a gente tem um quid esculpido. Aqui a gente tem um porta-garrafas, até que grande, mas um só. Até porque 2 eu acho que não vai caber. Aqui um outro porta-objetos. A alavanca de câmbio tem engates bons, mas nada demais. Mas a gente não pode negar que o carro tem uma boa ergonomia, tirando aqui os vidros elétricos dianteiros. Mais para trás aqui a gente tem um porta-objetos e aqui a alavanca do freio de mão, que ela tem um bom tamanho. Mas para trás a gente não tem nada. Ô, pobreza! Já o porta-luvas impressiona, ele é muito grande. Pena que não tem luzinha e não tem mais nenhum porta-trecos e cacarecos aí dentro. Vindo aqui para a parte de cima do painel, tudo é muito simples. E também não dá para esperar grandes coisas vindo de um dos carros mais baratos do país. O parasol, ele é muito pequeno e muito leve o material e ele deforma. Ó. É o primeiro porta-luvas que eu vejo que ele é tão mole que ele deforma na hora que você baixa ou levanta. A gente não tem espelho aqui para o motorista, mas tem lugar para colocar documento. Para o passageiro, a gente tem espelho sem tampinha, mas também ó, é mole e bem leve. Já o forro aqui é muito simples, mas o tato dele é melhor do que muito carro mais caro por aí. Para finalizar aqui em cima, a luz de teto é muito feia e muito simples. Parece aí de um Uno Mille de tão simples que é. Já os bancos eu me surpreendi, eles são bons, tem boas abas laterais, não é nossa, meu Deus, mas assim, gostei. Pena que eles são pouco estreitos, poderiam ser mais largos e poderiam ter um apoio maior aqui para as coxas. Achei muito bonito o desenho deles e até o tecido utilizado. Nesse ponto a Renault mandou muito bem. E o tecido parece que é de boa qualidade e parece que vai durar bastante. Então, gostei. Já em questão de espaço aqui na frente, como falamos, eu tô bem. Ó, para a cabeça me sobra aqui 4, 5 dedos, o que daria até uma pessoa maior aqui na frente e viajar nele. Só a questão aqui do espaço lateral que é ruim. Mas bora ver lá atrás. Já que atrás, eu tô no limite do confortável para mim. Lembrando, eu sou uma pessoa de 1,70 m de altura, o banco da frente tá regulado para mim e ó, tá quase lá. Isso porque, ó, se eu ficar reto aqui, a minha cabeça já encosta um pouquinho aqui no teto. Eu sinto meu cabelo raspando. Aliás, o pouco cabelo que eu tenho. Eu tenho certeza que se eu fosse mais cabeludão, ou se fosse alguém que tivesse um Black Power, com certeza já ia estragar a cabeleira. Pra frente, me sobra aqui 5 dedos. Mas lembrando, eu sou uma pessoa compacta. Se for alguém grande aqui na frente ou grande aqui atrás, o negócio vai apertar. E o pior, na verdade, não é nem para frente e para trás. O problema é na lateral. Eu duvido que caibam 3 pessoas confortáveis aqui, 2 no máximo. Essa aqui é a minha visão como primeira pessoa aqui atrás. Observe que realmente o carro tem as janelas pequenininhas, mas você senta alto. Isso é um ponto positivo. Para fora não te causa uma sensação de claustrofobia. Tudo bem que quando você olha para o lado assim tá no limite. Isso porque os meus olhos batem aqui nessa região aqui, o que não é tão legal, e meu ombro está aqui na região da porta. Poderia ter mais vidro para dar uma sensação maior, tanto de espaço como de luz entrando aqui dentro, sabe? A porta tá engraçado de ver o tamanho dela, é muito pequena. E é uma porta muito simples, também não tem tecido, tudo plástico, mas de novo, a gente tem também diferença de texturas, a maçaneta é boa,
Aqui a manivela é muito leve. Ó, o vidro abre quase tudo, quer ver, ó? Quase tudo. Pena que a gente não tem nenhum porta-objetos ali. E aqui também não. E de novo, lembra quando eu falei que você fica muito próximo das portas? Aqui atrás, ó, eu tô no lugar correto da onde o passageiro deveria ficar, né? Ó, no meio do encosto de cabeça. E ainda assim meu ombro tá muito próximo à porta. Isso é muito ruim. Mas nem tudo são críticas. O carro ele tem um bom ângulo do assento, então numa viagem, se você caber aqui dentro, é confortável. Ele apoia bem aqui as pernas. E a gente já tem o básico da segurança, tudo bem que é exigido por lei. A gente tem 3 apoios de cabeça e cinto de 3 pontos para todo mundo. Uma coisa que eu esqueci de falar é que para o motorista aqui da frente a gente já tem a regulagem do cinto de segurança e aqui atrás a gente tem aquele sistema meia-lua, o que sempre é bom para não fazer o cinto raspar no pescoço. E uma outra coisa que a Renault economizou foi aqui nos PQPs, a gente não tem nenhum aqui. Os passageiros que se virem aonde segurar e o motorista que segure na mão de Deus. E aqui atrás é isso. Bora andar com esse carro. Bom pessoal, estamos aqui na cidade aqui com o Renault Kwid. E como é que é dirigir esse carrinho? Gente, falar pra vocês que eu até me surpreendi com ele. Eu esperava bem menos e eu tinha outras lembranças desse carro. Com a evolução dos tempos e dos preços, até que esse carro também evoluiu bastante. Dirigir ele é confortável, aliás, ele é um carro todo voltado para o conforto. Lembrando que ele é um carro subcompacto. E só por isso, só pelo tamanho dele, pela categoria dele, já limita muita coisa. Mas assim, eu achei um carro muito divertido de dirigir. Vamos falar aqui pelos pesos da direção. A direção ela é elétrica, tem um peso muito leve, gostei. É uma direção boa, transmite bastante sensações do asfalto. Na estrada ela já fica um pouco mais firme, o que também é bom. Os pedais são muito leves, a embreagem leve pra caramba. As marchas são curtinhas e eu achei esse negócio muito bom. Dirigindo com ele na cidade, ele me lembrou o Celta. Por que isso? O Celta tinha as marchas muito curtas e era um carro que todo mundo falava que tinha um bom desempenho e era divertido. E esse carro também é, ó. Dei uma pequena acelerada aqui, o carro ele deslancha bem. Mesmo na estrada, eu tô 80 por hora, a quinta marcha tá 2.500, quase 3.000 RPMs. E o carro vai bem. Frear, eu achei que a modulação do freio é um pouco brusca demais. Então, por exemplo, você está freando, você pisou um pouco mais no freio, ele já freia demais. Questão de costume, mas poderia melhorar. Mas ó, acelerando com ele é muito engraçado. É um carro que te traz sim felicidade, por mais que ele seja um carro básico. Hoje em dia, cada vez os carros estão mais isolados, mais confortáveis. Mas o Kwid me faz lembrar uma outra época. Até no quesito suspensão, já falando propriamente dela. A suspensão dele me lembra um carro de acerto bem mais antigo. Não filtra tão bem o solo, você passa aí por junções do asfalto, por buracos. Ele é um carro que bate mais seco, é um carro que você sente mais as pancadas. Muito por conta do seu custo, ele foi feito para ser barato, né? E resistente também. A suspensão dele é mais brutinha por conta disso. Incomoda? Nem um pouco, você se acostuma. Mas assim, falar que esse carro é tão confortável aí quanto um HB20, quanto um Polo, não. Ele é bem mais seco. Mas também a gente tem que pensar que ele é de uma categoria mais barata. Uma outra coisa que esse carro também é um pouco limitado é no quesito estabilidade lateral. Não que ele seja um carro inseguro, longe disso. Mas também, comparado com seus concorrentes, por ele ser um carro estreito e alto no quesito o carro já é alto, e a suspensão dele também é altinha, faz ele balançar bastante em curvas. E assim, causa um pouquinho de insegurança. O carro é instável? Não. Mas você faz uma curva mais animada com ele que você vai entender o que eu estou falando. E se desempenho agrada, como é que é o consumo de combustível? Também achei muito bom, viu? Falar para vocês. Na gasolina e na cidade, ele faz cerca de 11,5. Na estrada, ele chega a fazer até 16. No etanol, aqui comigo, na cidade, ele está fazendo 9,5. O que é um consumo bem bom, né? Poderia ser melhor? Sim, pelo tamanho do carro, poderia. Mas é bom, gostei. Se você pensa em ser motorista de aplicativo, um carro como esse vai ser muito bom. E já aproveitando e falando sobre o mercado desse carro, a gente tem que lembrar, ele é um dos carros mais baratos do Brasil, ou menos caros, porque os carros estão um absurdo de caro, muito caro mesmo. Quem que seria um comprador desse carro aqui? Fora locadoras e imprensa, quem que eu acho que vai comprar um carro como esse é motorista de aplicativo. Porque assim, os juros estão altíssimos. Juros de carro zero são mais baratos do que carros usados. Se você quer um carro para trabalhar, compensa você comprar um carro como esse novo. Você vai ter zero dor de cabeça no começo, zero manutenção grande no começo.
e é um carro que ele vai se pagar. Então aí compensa. É um carro econômico e que, assim, é uma ferramenta de trabalho. Não vai ter grandes alegrias, não vai ter grandes confortos. É um carro que vai servir para você ir para o ponto A e para o ponto B, ou você levar alguém do ponto A para o ponto B. Só que aí tem uma questão, depende muito do tamanho do motorista. Se você for trabalhar com isso, ou você quer comprar um carro como esse, for uma pessoa grande, a gente viu, o espaço é bem limitado nesse carro. Mas se você é uma pessoa mais compacta, não tem por que você não comprar um carro como esse. Ele já provou sua resistência. Tinha uns probleminhas no começo da vida? Tinha, mas quem não tinha, né? Ele passou aí por uma clínica de reabilitação e tá aí zero. Bom, pessoal, estamos então aqui de noite com o Kwid, só para mostrar mais ou menos os detalhes do painel, iluminação e como é que é dirigir o carro de noite. Bom, o mais importante é os faróis, gostei bastante deles, iluminam bem. Aqui na cidade não tive a oportunidade de pegar na estrada, mas assim, em trechos escuros, eu vi que eles iluminam bem, tem um bom facho. Como falamos, ele é dupla parábola, então ajuda bastante. Aqui dentro, o painel de instrumentos eu achei muito bonito e a iluminação é boa, nada está com luz de mais ou luz de menos. Então, ok. Liguei aqui a luz de teto mais para mostrar eu, né? Senão ia ficar tudo escuro, ó. Mas ainda assim, o carro é bom. Aqui de noite, ok. Mesmo sendo uma versão popular. Bom, bora responder a pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Será que realmente vale a pena comprar um carro como esse nos dias de hoje? Bom, essa pergunta tem que ser muito mais feita para você que vai comprar um carro como esse. Por exemplo, qual que é o seu uso? Você utiliza o carro como ferramenta de trabalho? Um carro zero é importante para você? Tudo isso a gente tem que levar em conta. Não dá para comparar um carro usado, um carro seminovo com um carro zero. Justamente porque um carro novo, ninguém colocou a mão nele. Ele tem um alto custo de produção? Sim. Infelizmente, tudo no Brasil dobrou de preço nos últimos anos, menos o nosso salário. E com o Kwid isso também aconteceu. Se vale a pena, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se você é um motorista de aplicativo, quer comprar um carro zero porque precisa e não quer ter gasto com manutenção, um Kwid como esse pode ser sim uma excelente escolha. A gente viu um carro extremamente simples, extremamente econômico e até divertido na cidade, que é geralmente onde os motoristas de aplicativos mais andam. Então, se você utiliza um carro como ferramenta de trabalho, um carro como esse sim é importante para você. E isso vale tanto para um carro novo como seminovos. Esses carros seminovos, principalmente de locadoras, porque eles vendem muito para locadoras, valem sim para quem quer um carro como esse. Os carros evoluíram muito de alguns anos para cá. Se a gente comparava aí com o Gol G4, por exemplo, que era o carro mais vendido do Brasil, ou um Palio, mesmo um Palio Fire, eles não tinham nada. Não tinham segurança, não tinham desempenho legal, não tinham conforto. Aqui a gente já tem um mínimo para o dia a dia. Seja 4 airbags, seja um ar-condicionado decente. É o que você quer? Vai sem medo, vai ser um carro muito bom. É uma ferramenta de trabalho? Então, aí sim, compra sem menos ainda. Ele vai ser uma ótima ferramenta de trabalho para você. Agora, se você é um consumidor comum, eu não sei se esse carro vale a pena para você. Eu vou colocar eu como exemplo. Eu utilizo o carro muito pouco, moro próximo do metrô. Então, talvez para mim desembolsar um valor tão alto por um carro que é simples, talvez para mim não vale a pena. Como eu uso o carro pouco, eu poderia me dar ao luxo de pegar um carro seminovo, de uma categoria superior e mais equipado, porque eu ando pouco na cidade. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Meu muito obrigado. Eu vou deixar vídeo de 2 carros aqui do lado para vocês assistirem. Meu muito obrigado e até a próxima. E não esquece do like.